nacionalidade portuguesa agora. Vamos a doutor Bruno agora em ação. Brunão, nacionalidade, Brunão. Como é que funciona, cara? Meu pai falou que o meu bisavô era português. Cara, e aí? Como é que eu começo isso? Então, tudo começa no português, né? Então, o principal documento que a gente tem é o assento de batismo ou assento de nascimento desse português. Que a gente tem um relato histórico, geralmente. A gente não tem esse documento na família, né? Que nem tu disse, teu pai falou que o bisavô era português. Então, assim, geralmente a gente só tem um relato histórico familiar, a gente não tem muita documentação, né? Às vezes a gente tem, claro, mas nem sempre. Então, a gente tem que fazer primeiro esse resgate documental, né? Ver se de fato aquela pessoa que a gente tinha na história familiar como português é de fato português, que às vezes não é. E às vezes a gente acha que a pessoa não era portuguesa e é, né? Meu Deus. Eu nunca vou esquecer que teve uma amiga minha que falou, Bruno, seguinte, o meu bisavô veio fugido dentro de um barril. A gente não tem nada dele. A chance quase zero de ser verdade, né? Mas tudo bem. Mas segue, Em 8 meses, o processo do avô dela foi concluído. Então, assim, de uma pessoa que achava que o bisavô tinha... Trisavô, na verdade, porque era... Processo do avô dela. Avô do avô. Eita. Então era trisavô. Que ela achava que tinha fugido dentro de um barril, com outro nome. A gente conseguiu localizar o assento de batismo, né? Porque nasceu antes de 1911. E concluímos o processo do avô dela, que na época, acho que estava com 90 e poucos anos. Caramba. E tudo isso em 8 meses. Então, Excelente. assim, é muito interessante os relatos históricos familiares, a reconstrução de tudo isso. E a gente percebe, né, que no fim, cara, a gente não sabe de quase nada do nosso histórico familiar. Verdade. Então a gente vai resgatando e é interessante que as famílias vão descobrindo coisas que não tinham ideia. Então a primeira coisa mais importante é achar, de fato, né, esse registro português de nascimento, que seria através de um registro de batismo, quando aquela pessoa nasceu antes do registro civil existir em Portugal. Que foi que ano? 1911. Tá. Ou um registro, de fato, de nascimento, né, numa conservatória em Portugal. Depois disso, a gente tem que vir para baixo, né? O bisavô era português. Bom, o avô nasceu no Brasil, mas infelizmente já faleceu. Bom, nós vamos ter que ter a certidão de nascimento dessa pessoa. Sim. Aí depois do avô tem o pai. Bom, o pai tá vivo. Se o pai tá vivo, dá para pedir a nacionalidade portuguesa. Por neto. Aí tem uma questão ali que é mais complexa, que é a questão da configuração de fato dessa perfiliação. Ou seja, comprovar para o governo português que de fato aquela pessoa era neta daquele português. Né? Então a gente vai fazer isso através dessa documentação probatória de nascimento e casamento. E aí, estabelecido isso, é fácil, é um processo administrativo, corre numa conservatória em Portugal. Se for um processo de neto, é uma conservatória específica, que é a única que tem hoje em dia a legitimidade para julgar ou processar esses casos. Que é de Lisboa, se não me engano? É os registros centrais de Lisboa. Se a pessoa é filho, aí pode ser qualquer conservatória que tenha o balcão de cidadania, de nacionalidade, na verdade. E é um processo muito simples que nem tu disse, vai ter que instruir o processo simplesmente com a certidão de nascimento daquele português, né? Se aquele português foi de fato declarante do nascimento do filho, vai precisar só da certidão de nascimento do filho e o processo, a princípio, está pronto. Maravilha. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades pela via sanguínea, né? Ou seja, os netos e os filhos. E o interessante é que a gente fala que a cidadania portuguesa ela tem esse limite geracional, mas na verdade ela não tem um limite geracional. Porque se a nacionalidade já tem um limite de pular gerações. Então eu posso pular uma geração. Ou seja, o filho do português pode ser pulado e ir direto para o neto. Entendi. Mas depois que o neto adquire a nacionalidade, ele pode transmitir até o fim. Ou seja, se o teu pai é neto no português, ele vai poder transmitir depois para ti essa nacionalidade, tu vai poder transmitir para teus filhos e os teus filhos vão poder transmitir para os filhos deles e sem parar. Então, assim, a lei da nacionalidade ela não é assim tão restritiva quanto pode parecer. Ela tem esse limite geracional justamente pelo fato de Portugal entender que aquela pessoa que pula mais de uma geração já não tem mais aquele vínculo com a nação portuguesa. Exato. É uma coisa que a Itália sofre muito crítica, né, a nível europeu, é que as pessoas que pedem a nacionalidade portuguesa não têm vínculo nenhum com a Itália. Às vezes não sabem nem onde fica no mapa. Não sabe o idioma? Não sabe o idioma, não sabem nada. Então existe essa crítica, né, de não haver um limite e de possibilidade de gente que nem tem vínculo nenhum com a nacionalidade. Então, me parece ser justa esse requisito da nacionalidade portuguesa. Depois disso, nós temos aquelas outras possibilidades que elas são adquiridas no decorrer da vida, né? Ou tu reside em Portugal por um tempo, ou tu casa com um nacional português. Ou, aí nós temos uma outra via, que é dos judeus sefarditas, que ela foi criada lá em 2015, em razão de um resgate histórico, né? Uma questão de perdão, de pedir desculpas
pela questão histórica vivida pelos judeus, né, pela perseguição, para quem não conhece, 1500, perdão, teve a perseguição aos judeus, teve a Inquisição, né, que os judeus literalmente eram queimados na fogueira. Então, em razão disso, da expulsão dos portugueses, do batismo forçado desses portugueses, Portugal, como Espanha, decidiu lá em 2015 fazer esse ato, né, esse pedido de perdão através da nacionalidade por naturalização daqueles que, sendo descendentes de um judeu, se quisessem se tornar portugueses, poderiam. Ó, que bacana. A Espanha fez a mesma coisa, mas a Espanha, desde o início, ela já limitou, ela fez um prazo. Então, a Espanha falou, olha, se você é descendente... Porque Portugal e Espanha fizeram a mesma situação. Na verdade, Espanha iniciou e Portugal, com o casamento entre os príncipes de Portugal e Espanha, Portugal também fez essa questão da perseguição aos judeus e acompanhou a Espanha nesse sentido. Então, os dois fizeram essa situação legislativa depois para tentar amenizar um pedido de perdão histórico e tal. Só que a Espanha limitou e Portugal não limitou. Então, a Espanha não se pode mais solicitar, mas Portugal ainda é possível essa via de acesso à nacionalidade. Então, são várias possibilidades, são inúmeras possibilidades, além daquele fato de nascer em Portugal. Então, tinha muita gente... Por exemplo, se eu e minha esposa tivéssemos um filho em Portugal, hoje, ele seria português. E você como pai pegaria? Não. Então, existe um artigo de lei que foi regulamentado agora, recentemente, que diz que o ascendente pode pegar a nacionalidade do descendente. Ah, que legal. É o caminho inverso. É o caminho inverso. Então, isso era uma coisa que tinha essa possibilidade já há muito tempo, mas ela não era regulamentada. Então, nós não sabíamos quais eram os requisitos para possibilitar essa aquisição da nacionalidade pelo ascendente. E hoje é possível. Olha, então, assim, tem inúmeras possibilidades mesmo. O que eu acho que o pessoal mais deve chegar em ti e pedir ou contratar e querer correr atrás é a chamada cidadania do filho ou do neto, né? Acho que são as mais comuns, vamos chamar assim. Sim, são as mais comuns. A documentação dessa tipo de cidadania é igual? Tem alguma mudança principal? Porque você falou que é bem fácil, a certidão do português, de repente um casamento desse português, a certidão de nascimento do filho dele, de preferência com um português declarando esse filho, que aí fica tudo bonitinho, e a tal da cópia repográfica, que eu queria entender contigo qual o motivo desse pedido repográfico, e não só inteiro o teor, e meio que é isso, né? Então, a cópia repográfica é interessante, e aqui fica o registro aos nossos queridos brasileiros que vão pela linha torta, né? A linha do mal. Infelizmente, há um tempo atrás, houve muito caso de falsificação de registro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um registro ditado, né, que é feito no computador, ele é muito facilmente adulterado. Assim, claro. Então, se tu tem ali um esquema no cartório, não sei o quê, o cara chega ali e fala, imprime esse negócio e diz que meu avô era o Joaquim. Português. O Joaquim da padaria. E pronto, chego lá em Portugal, tem fé pública, o documento, quem é que vai dizer que não? Perfeito. Então Portugal se atentou a essa situação e começou a pedir a cópia do livro. A cópia reprográfica nada mais é, pra quem não sabe, o xerox do livro original. Então muitas vezes essa cópia é uma cópia feita à mão. Um registro, na verdade, feito à mão. E é a cópia desse registro. Tá. Então é uma fotocópia do livro original. Ou seja, então, assim, a chance de uma falsificação é muito menor. Porque é uma fotocópia. A não ser que rasgue aquela cópia, coloque uma cópia nova, mas é muito mais difícil. Além disso, tem a questão da assinatura, né, do ato. Então, se a pessoa foi registrada pelo pai, teoricamente, se a pessoa não era analfabeta na época, tem que ter a assinatura dele. Teve um caso do teu processo que a gente teve uma dificuldade em razão disso. Mas, de fato, quem é o declarante está assinando daquele documento, mais as testemunhas. Exato. Então, isso traz uma segurança muito maior para quem vai analisar e para quem vai conceder essa nacionalidade. Então, esse requisito formal é mais em razão disso. Legal. E aí parece que pra neto também tem que ter antecedentes criminais, né? A única diferença é fundamental, assim, porque antigamente pra neto você tinha que provar vínculos. Aí com uma mudança da lei em Portugal, isso eu tô falando que eu sei, tá? Aí você me corrige. Vamos lá. Você me corrige que eu tinha falando besteira. Tinha a lei de Portugal lá, obrigava os netos a provarem vínculo Portugal, vínculos afetivos ou efetivos, depois você me corrige. Tá. E aí eu sei que isso caiu, então esse requisito não precisa mais, porém pra neto você precisa do antecedentes criminais. É isso, entre filho e neto a diferença é essa, Bruno. Fora a árvore, né? Porque se você tá no neto tem que provar também que teve o filho ali, um documento a mais. Vamos lá. Então, os famigerados vínculos efetivos, não afetivos. Eu não preciso demonstrar que eu gosto de Portugal, mas eu tenho que comprovar de fato que eu tenho um vínculo efetivo, ou de fato com Portugal, com a nação portuguesa. E isso não caiu por terra, tá? Existe ainda esse requisito. O que aconteceu? O que aconteceu foi que esses requisitos se transformaram em requisitos objetivos. Ou seja, Portugal fez uma alteração na legislação e disse: aqueles que sabem falar o português, se presume o vínculo efetivo com a nação.
Além disso, essa pessoa não pode ser uma ameaça à nação portuguesa. Então, por isso que a gente tem que demonstrar, através dos antecedentes criminais, que a pessoa não é um criminoso, né? Porque a nação portuguesa também não quer um criminoso como nacional. E também tem que provar que sabe falar a língua portuguesa, para ter os vínculos efetivos comprovados. Agora, já era uma praxe das conservatórias, mas hoje está expresso no novo regulamento, de que aqueles que são nacionais de um país que a língua portuguesa é oficial, se presume o conhecimento da língua portuguesa. Então, para nós brasileiros, a gente pode dizer que de fato não existe mais a necessidade de comprovar o vínculo efetivo. Antigamente a gente tinha que comprovar que a pessoa fazia parte de um clube, de uma associação recreativa e cultural portuguesa fora do território português, geralmente aqui no Brasil. Então a pessoa tinha que se comprovar que era, sei lá, associada ao clube de regatas, associado ao clube da Casa da Madeira, aqui de Santos, qualquer clube, né, portuguesa que tivesse, de fato, uma associação recreativa ou cultural portuguesa. Participar de algum evento, participar, exato. Então, era uma questão muito subjetiva, era complicado. Aí o governo português disse, olha, se você sabe falar português e não representa uma ameaça, tá tudo bem, tá comprovado o vínculo. Então, é por isso que de neto é um pouquinho diferente. Filho já não precisa comprovar vínculo nenhum, então não vai precisar comprovar antecedentes criminais, nem comprovar se tem o domínio da língua portuguesa para aqueles que isso se torna um empecilho, né? Vamos pensar uma pessoa que é lá de Macau, que de fato é descendente de portugueses, mas não tem o domínio da língua portuguesa. Então, para ele é muito mais complicado, porque tem que fazer uma prova de proficiência portuguesa para comprovar esse vínculo. Agora, se ele for filho de um português e vive em Macau e não fala português, não tem problema nenhum, ele vai poder solicitar essa nacionalidade portuguesa. É bacana. Pra quem não sabe, Macau é um território na China, que foi dominado ali pelos portugueses, eu não vou saber da história, mas enfim, é um território chinês onde muita gente ainda fala o português. Então você vai a Macau na China, parece, nunca fui, mas dizem que parece estar indo a Lisboa, tem os ladrilhos, os azulejos, aquela história toda. Macau ainda tem bastante da cultura portuguesa dentro da China. É isso, né, Bruno? É a parte de Macau, mais ou menos, resumida, muito resumidamente foi a história. Uma pequena colônia portuguesa na China. muito bacana.